nossa videoaula é de confecção. Iremos costurar esse macacão que você viu no início do vídeo, que ele é de tirinhas nas costas. Se você não quiser fazer de tirinhas, é só você fazer igual a parte da frente que eu vou explicar nesse vídeo, é só você ficar e conferir. Você também pode adaptar, tá? Fazer ele longo, fazer com saia, você adapta. Então veja essa videoaula se você tem vontade de fazer um macacão pra você, que é super tendência, tá bom? Eu vou confeccionar o meu em tecido seda, mas você pode escolher outros, tá? É só você ver o seu grau de dificuldade, porque tecidos finos são mais difíceis de costurar. Que nem eu vou fazer de seda, musseline, é mais difícil. Se você tem dificuldade, comece a fazer com malha, elanca, que são bem mais fáceis de costurar. Então tá? Bora lá, vamos começar a nossa videoaula. Qualquer dúvida depois vocês deixem aqui no comentário. E confiram depois as fotos e os outros passo a passo, que eu tirei foto de como costurar e tal, tudo aqui no blog, tá? Tudo aqui embaixo da descrição desse vídeo. Então, bora lá! Então aqui um dos primeiros passos é esticar todo o tecido. Lembrando que aqui a auréola, olha, esse pedacinho do tecido tem que ficar na lateral da peça, é de comprido assim, ok? Então, essa daqui tem que ficar na lateral da peça. Aqui é o gancho, olha. Então, agora eu vou... Como é seda, gente, seda é aquele tecido que fica se movendo. Então, eu vou parar de gravar agora. Eu vou alfinetar tudinho os moldes. Aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Por que que eu tô fazendo assim? Pra depois eu pegar assim e fazer assim. Mas eu não vou usar um molde pra cortar. Eu vou usar o que eu já tiver cortado aqui, vou virar ele e vou colocar aqui. Porque como é seda, ele acaba se movendo um pouquinho, tá? Se for malha, um tecido mais firme que você vai fazer o seu macacão, acho que tudo bem. Mais alguma coisa que eu tinha que falar? Então aqui também já tá o molde da blusa, olha. Com as duas faixinhas que vai costurar aqui do lado, pra depois colocar o zíper na lateral. Vamos cortar duas partes desta. Por quê? Porque, de vez de fazer aquele revel pra colocar por dentro, vou fazer forrado inteiro com este, tá? Porque depois eu vou colocar um bojo, porque como atrás tem as tirinhas, eu não uso sem sutiã. Agora, se você usar, tudo bem, você não precisa colocar o bojo, se não preferir. Lembre de deixar a margem para costura. Se você for fazer de seda como eu, faça o seguinte: corte com margem para costura. Depois que você tiver alfinetado tudo e for essa medida certinha sua, você acerta, tá? Porque seda é um pouquinho mais difícil. Por isso que eu falo para as iniciantes sempre começar por malha, tá? Então aqui, criadores, já está cortado no tecido. Passei o alfinetinho aqui, porque na parte da frente então é duas partes iguais, que uma vai ficar por dentro e a outra por fora, porque nas costas é só tirinha, então não precisa cortar para as costas. Agora, se você for não quiser as costas de tirinha, como eu vou fazer, você corta outra desta. E como nas costas, você pode cavar um pouquinho mais. Se você quiser ver uma videoaula que eu costurei uma parte igual a essa, usei o mesmo molde, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vai estar blusa de alcinha, que você faz igual pra fazer o macacão sem fazer de tirinha. Ou você pode fazer com manguinha ou manga comprida. Também vou deixar outros links na descrição desse vídeo. Esse aqui é o forro. Como é seda, fica um pouco transparente. E como assim lá já tá pronto? É que eu fiz ontem. Eu estou fazendo o macacão aos poucos, como eu falei pra vocês, que é um pouquinho mais difícil de cortar em seda. Mas eu fiz o passo a passo de como eu fiz esse forro, eu tirei foto por foto lá no blog. Vou deixar a descrição aqui embaixo desse vídeo. Só clicar aqui embaixo no sobre. E aqui, então, o mesmo que fizemos com o forro, vamos fazer com a parte de baixo do macacão. Então, primeiro, tu vai passar a costura aqui, olha, na beiradinha do gancho, no gancho da frente e no gancho de trás que não tá aqui. Gancho do traseiro que não tá aqui. Então é separado. Você passa só frente com frente, esquerda, direita. E no traseiro, direita, esquerda. Aí você vai fazer o seguinte: depois tu vai abrir aqui, o molde vai ficar assim, ó. Certo? Porque é a parte de baixo. Olha, eu tô fazendo curto, eu não tô fazendo longo. Você pode fazer longo, é só você medir e deixar o seu comprimento. Por que eu tô fazendo curto? Porque eu vou usar mais agora no verão e vai sobrar mais tecido pra fazer outra peça. Depois que abriu, você vai juntar a frente com o traseiro, aí sim você vai passar a costura aqui na lateral.
Só depois de ter passado na lateral, que aí depois embaixo que vai fechar as pernas, você vai fazer assim. E na hora de juntar isso, você tem que tomar cuidado aqui, olha, pra fazer costura com costura, tá? Então agora eu vou deixar outra parte prontinha. Vou passar essa costura aqui agora, olha. Costurar aqui na beiradinha da blusa, certo? Eu alfinetei, coloquei os alfinetes todos em volta, assim, deixando espaço pra mim colocar o pé da máquina, mas você pode alinhavar também antes, ou se você tiver prática já, você pode costurar direto. Como é cedo e ele fica se movendo assim, eu te indico você passar primeiro os alfinetes. Então aqui agora nós vamos costurar tanto a cabo, aqui o decote, menos as laterais, que depois nós vamos fechar com uma outra beiradinha, pra poder colocar as tirinhas depois e o zíper. Então agora eu vou acabar de costurar aqui. Vou costurar a parte de trás e depois eu vou explicando na hora de fechar a perna, só pra vocês entenderem melhor, tá? Então aqui, criadores, estão as faixas que eu vou colocar na lateral, porque nós vamos colocar um zíper. E o zíper tem que ser invisível. Pode ser da cor da sua preferência, tá? A cor da roupa. Meu aqui é bege, marrom. É invisível, porque vai ficar com a costura assim, não fica aparecendo, tá? E é seda, é um tecido muito fino. Mas você pode colocar tanto, se for de malha, for bem rústico, pode colocar botão, se você quiser nas laterais, você que escolhe. Criadores, eu já expliquei o passo a passo, mas eu vou explicar novamente. Olha, primeiro você vai costurar o gancho tanto da parte da frente como do traseiro assim. Depois você vai abrir, como eu abri aqui o traseiro, e agora sim, nós vamos colocar este sobre este, costura com costura, vamos costurar lateral com lateral, tá? Agora que a gente vai unir a lateral. Lembrando que deixa sempre estampa com estampa na parte de dentro, porque nós costuramos no avesso para depois desvirar. O meu macacão é de seda, mas você pode fazer de outro tecido. Lembrando que você pode alfinetar antes ou alinhavar, porque se for seda, musselina, esses tecidos bem fininhos, eles dão um pouquinho mais de trabalho. Então agora eu vou costurar as duas laterais, eu vou cortar assim, pro vídeo não ficar muito longo. Depois de ter passado as costuras nas laterais, agora nós vamos passar no meio das pernas. Lembre que o meizinho, tanto do gancho da frente com o gancho do traseiro, tem que se encontrar e ficar juntinhos, tá? Se você não tiver o overlock, você pode passar duas costuras e deixar assim, porque tem forro, tá? Então não vai esquiando muito. Agora, se você tem um overlock, você pode passar apenas uma costura e depois passar o overlock. Então tá aqui, olha só pra ver se o meizinho ficou certinho. A gente desvira, olha, tá vendo? Se encontrou, ó, ficou uma cruz aqui. Tem que ficar assim, uma cruz, certinho. E agora nós vamos fazer a tirinha pra fazer nas costas. Então aqui, ó, está a tira que eu cortei. Eu fiz uma bem grande, tá? Mais de 1 metro. Mas aqui eu vou fazer uma pequena pra mostrar pra vocês, porque ainda tá faltando. Tem, acho que uns 2 metros de fitinha pra fazer as costas.
Então aqui, ó, com o tecido do lado estampado. Esse aqui é um cordãozinho que eu comprei no armarinho por metro. Não sei o nome dele, eu cheguei e falei assim, ó, me dá 1 metro. Então eu comprei. Então você pode comprar um cadastro, um cordãozinho, ou pegar um tecidinho que sobrou no chão aí, tá? Então você vai colocar ele dentro da tirinha assim, olha. Dentro, ó, tá dentro, do lado estampado. Aí você vai fechar e vai passar aqui um retrocesso. Ou se for um tecido muito fino, você passa 2 costuras, porque talvez o retrocesso deixa repuxado. Eu passei uma costura. Vou passar de novo. Por que eu não dou retrocesso? Porque vai repuxar, porque é seda, é muito fino. Passei 2 costuras, deixa eu cortar aqui, beiradinho aqui de cima, olha. Então agora eu vou pegar essa tirinha, vou colocando ela aqui dentro, ó, dentro, e vou passando uma costura. O pezinho vai ficar do lado dela aqui, ó, vai ficar aqui nesse cantinho, pra fazer. A largura dessa tira, a minha tem 4 centímetros. Porque na hora de dobrar vai ficar bem fininha, tá? Você pode fazer uma tirinha só, uma tira grande só. Que aí você usa ela toda e desvira ela de uma vez. Ou pode fazer pequenas. Então, acabado aqui, você vai tirar. Tampa essa pontinha vai entrar para dentro. E você vai ver se costura tudo certinho. E vai cortar essas beiradinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um alfinete, olha, um alfinete. Vou prender esse cordãozinho aqui dentro. Pode ser aqueles alfinetes de ganchinho, tá? É porque aqui eu não tô com ele aqui no momento. Um alfinetinho normal, uma agulhinha. E você vai cortar as beiradinhas. Mas deixa um espacinho, ó. Mas deixa um espacinho pra não desmanchar a costura. Aí vai embolando um pouquinho pra cá. Oi, que rolo! Tá, aí chegando aqui no final, você vai ver aqui com a pontinha da tesoura e vai enfiar essa beiradinha para dentro. Enfiou a beiradinha pra dentro, a gente tirou o alfinetinho que a gente colocou aqui no começo. E nós vamos puxar agora essa cordinha, ó. Vai
puxando, ó, tá vendo? Ela sai desvirada. Aí aqui no final você ou pode cortar assim, ou pra não desperdiçar. Eu corto bem pertinho mesmo. Aí se ficar um pedacinho assim, você vai lá e puxa com a unha. Tô sem unha. Sem unha não, unha tá pequena. Ok? Então assim. Então agora nós vamos overlocar aqui o short, porque eu tenho um overlock, tá? Agora se você não tiver, você pode deixar sem. Então aqui eu vou overlocar o gancho e as laterais. Agora a outra lateral. E os dois ganchos agora, tanto o da frente como o de trás. E depois o meio das... Então agora, criadores, vamos voltar para a parte de cima. Então aqui tá a blusa, você vai pegar a tirinha da alcinha, que por dentro, igual fizemos na última videoaula de blusinha, você vai pegar a tirinha e vai colocar aqui dentro, pra ela sair aqui no buraco que nós deixamos aqui pra colocar a alcinha, e costurar a alcinha, ó. Já costurei ela, e desse lado ainda não. Então fica um buraquinho aqui, ó. Então aqui, desvirada a blusa, olha como é que ficou aqui, no acabamento. Então, eu vou explicar agora no manequim pra vocês entenderem melhor. Então aqui no manequim pra eu explicar pra vocês como que vamos fazer. Então aqui, olha, você costurou apenas um lado da alcinha, você vai medir essa alcinha. Peça a ajuda de alguém ou tire a medida de sua cliente. E essa alcinha agora nós vamos costurar deste lado. Então é nessa altura aqui. Mas tá vendo que tá a mais? Por que que tá um pouquinho a mais, ó? Tá mais decotado. Porque aqui atrás... Deixa eu prender com o alfinetinho. Então aqui nós vamos costurar a outra alcinha. Não tem costura, por isso que essa tirinha tem que ser um pouquinho maior. Tá? Então, ó, ficou assim. Por que maior? Porque ela vai vir agora aqui atrás e vai abaixar. Então vai ficar certo aqui na frente, tá vendo? Então por isso tem que deixar um pouquinho a mais, maior essa alcinha. Então aqui atrás vai ficar assim, pra aqui. Porque agora nós vamos pegar a outra alcinha pra fazer esse acabamento. E vamos costurar também, fazendo este acabamento assim. Aí aqui você vai medir a altura que tem até o short do seu macacão, até a calça, parte de baixo do seu macacão. Então mediu aqui. Deixa eu colocar assim. Aí, mais ou menos isso. Aí agora nós vamos pegar assim as outras e vamos pregando assim, olha. Assim e deixando um pouquinho caidinho assim. E vamos pregar, você prega quantos você quiser, certo? E fecha as laterais, pode fechar também as laterais.
E tem aquelas faixinhas que nós vamos costurar na lateral para depois poder colocar o zíper. Então aqui, criadores, é aquelas faixas que eu falei pra vocês na lateral, porque eu vou colocar o zíper e tem que ter ela pra dar o suporte, né? E também que eu não quero tão aberto, então por isso que eu não quero tão aberto, vou colocar essas faixas. Se você quiser, você pode fazer sem elas. Então é só fazer a viradinha mesmo. Como é duas, então você faça nas duas a viradinha, porque é nessa faixa que nós vamos pregar as tirinhas. Então vejam como é que ficou do lado certo. Então aqui, criadores, já pregamos as tirinhas numa das faixas. Então, olha, tem um espaço de 2 dedinhos em cada uma delas. E vamos pregar do outro lado. Veja como é que é do avesso. Você pode dar um outro acabamento, se você quiser, você pode fazer forrado para não ficar assim. Mas eu quero ver um mais simples, tá? Se você quiser, pode fazer todo forrado. Dá mais um pouco de trabalho. Então, depois que você já tiver costurado as tirinhas, olha aqui, ó, eu costurei na mão, tá? Aí nós vamos costurar, essa aqui é a tira do meio, que fica no meio pra unir as tirinhas. Aí você vai pregando assim entre os espaços, lembrando que ela é mais alta pra dar aquele caimento. E nós vamos costurar na mão aqui no meio. Então na lateral é na máquina e aqui no meio é na mão, tá? Então, criadores, acabamos de pregar as tirinhas agora do outro lado. E tem que fazer os acabamentos agora, tanto em cima da parte. Olha como é que ficou. Tem que fazer o acabamento tanto em cima. Aí pode ser viradinho também. Eu passei no overlock porque o meu macacão é de seda e desfia muito. Se você não tiver o overlock, faz uma viradinha e depois faça outra. Então agora aqui tem que costurar na mão mesmo, tá? Porque se for na máquina dá, mas acho que não fica um bom acabamento. Então, que nem aqui eu fiz aqui em cima na mão, nós vamos fazer aqui. Aí você vai pregando. Ou tanto você pode colocar assim, ou se você preferir, você pode fazer com a tira embaixo. Aí vai de sua preferência. Então aqui ela tem que ser meio inclinada. Eu só arrumei aqui na mão. E eu vou costurar com esse fechinho aqui, o meio, sustentação, por baixo das tirinhas. Agora, desse lado aqui, olha, vai ficar assim, caído para baixo. Olha como é que ficou. Olha do avesso, como eu costurei. Só nas beiradinhas, olha. Bem na beiradinha. E não aparece costura desse lado, olha. Não aparece nada. Só do outro lado, porque como é fininha a tirinha, eu só usei de um lado. E já costuramos na lateral uma faixa, do outro lado tá fechado, mas desse lado nós vamos colocar o zíper invisível. Então vamos começar a costurar o zíper agora. Ele está aberto, deu um retrocesso agora no começo. E você vai costurar até o final. Se você fazer seda como eu, ou tecidos finos, com musseline, você
O seu zíper invisível também, ele fica um bom acabamento. E você não precisa fazer aquela abinha pra pôr por fora. Ele quase nem aparece, por isso invisível. Esse macacão pode ser feito de outros tecidos também. Depende da ocasião que você vai usar. O comprimento também é só vocês mudarem no molde. De vez de fazer com calça, pode fazer saia. De vez de fazer short que nem eu, pode fazer uma calça pantalona. É só pegar os outros moldes que eu já ensinei e adaptar. Então, chegou aqui no final do zíper. Fechou ele. Olha como ficou desse lado. E agora o outro lado. Essa partinha aqui é só pra me firmar antes, pra mim não errar. E agora sim, começando o outro lado, de baixo para cima, eu vou costurando. Aquele comecinho nós fizemos só pra firmar, pra ele não sair do lugar. Tecidos finos são bem mais, não mais difíceis, mas você tem que ter mais capricho. Por isso que a roupa tem um valor maior. Tanto que se você for fazer esse macacão de malha ou de seda, para vender o de seda, o seria dá mais trabalho para fazer, por isso que tem que ser um valor maior. Também por isso que o tecido é mais caro. Então assim que ficou o nosso zíper invisível. Olha, nem aparece. Então, criadores, vocês estão vendo que ficou essa beiradinha aqui em cima? Vamos fazer o acabamento. Você coloca... Ó, dobrou pra dentro, vai pegar a outra parte, olha, vai, ó, sumiu, entendeu? Então, agora vamos passar uma costura em cima pra essa beiradinha ficar para dentro. Então, vejam a diferença, tá vendo? Então, criadores, colocamos o forro dentro, encaixamos certinho, olha, o forro que nós fizemos, coloquei ele dentro, experimentei tudo certinho, e passamos uma costurinha bem aqui na cintura, pra costurar um no outro. Se você tiver overlock, agora você overlocka. Na parte do short, vai um elástico nele todo, mas bem atrás, uns 20 centímetros, você vai marcar um piquinho com a tesoura, 20 ou mais, tá? Dependendo da sua largura das costas. Você vai marcar nem todas as costas, é a largura que fica aqui, olha, dessas tirinhas. Porque na parte do short tem que ser mais franzitinha, tem que ser mais firme, porque como já vai ser solto na parte de cima. Então, agora vamos pregar um elástico. Essa aqui eu tô usando a peça número 14. Na hora que você for pregar o elástico, lembra de esticá-lo um pouco, tá? E o elástico é de 3 a 5 centímetros menor. Então, se tem 20, você pega 15 ou 17 centímetros, você vai cortar do elástico. Então, agora que você passou a costura, você vira e passa mais uma costura por cima. Também esticando. Lembrando que estamos passando só naquele pedacinho que tá no traseiro do short, só um pedacinho.
No meu, 20 centímetros. Você tire a sua medida e veja. Pode ser igual, ou mais, ou menos. Então agora, criadoras, vamos unir tanto ao short e a blusa. Então, formando o macacão. Então aqui, costura com costura. Vamos passar na máquina reta. Se sobrar a mais a sua blusa do que no short, porque você colocou o elástico, você vai franzindo. O que é franzindo? Empurrando um pouquinho da blusa, a blusa fica adequada ao short. Ou a calça, ou a saia, o que você esteja fazendo. Que nem o meu, a blusa tá um pouquinho maior. Então aqui pregamos, olha como é que ficou do outro lado na cintura. Então aqui, criadoras, estamos fazendo a barra do short viradinha. Eu tô fazendo mais larguinha, mas você pode fazer fininha também. E aqui como ela vai ficar, então se você tiver overlock, você passa o overlock antes e vira a máquina reta. Senão você faz uma dobrinha, depois vira de novo, pra ela não desfiar. Então, nós colocamos esse elástico aqui nas costas e agora vamos colocar este outro no restante, tanto na parte da frente como um pouquinho na lateral. Esse elástico que eu tô colocando agora é um pouquinho mais fraco do que o outro, era mais forte, por isso que eu coloquei diferente. Mas se você não se importar tanto, pode colocar o mesmo em toda a circunferência da cintura. Por que que colocamos elásticos diferentes? Porque eu não quero que fique apertando minha barriga. Então, o restante nós vamos colocar um bem fraquinho. E agora o outro atrás, que tem que ser forte mesmo, pra ficar um acabamento legal acima das tiras, que as costas vai ficar nua. Então, tem que ser um elástico mais forte. Então, agora você vai costurando o seu elástico, puxando ele, lembrando de puxar sempre. E ele pode ser de 3 centímetros menor do que esse restante que ficou. Então, se deu 50 centímetros, então você coloca 5 centímetros a menos ou 3, pra não te apertar muito. Aqui está mais uma peça finalizada, criadores. Eu fiz um macacão curto, pode ser longo, pode ser pantalão, tá? Aqui na parte das costas eu estou usando um sutiã. Olha, eu forrei o sutiã atrás nessa parte com o mesmo tecido do macacão. Deu pra ver? Porque eu não coloquei bojo. Dá pra usar sem bojo? Dá sim, tá? Mas eu não consigo. Então, tá forrado, sabe? Não fica marcando muito. Mas eu prefiro usar com sutiã. Se você também é assim como eu, adapte o sutiã colocando forro. Espero que vocês tenham gostado, criadores, dessa videoaula. Se inscrevam no canal, se você não se inscreveu. Conheça os outros vídeos. Fizemos muitas outras confecções de saias, vários tipos, vestidos, moldes, dicas de costura, falando de estilista, falando de desenho. E deixe sua nova sugestão de nova peça. Agora nós fazemos votação na fanpage e no blog também. Só você pegar todos os links aqui embaixo. A modelagem desse macacão também, como faz o molde e tudo, tá tudo aqui embaixo, tá? Beijem, beijados, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Au revoir! Veja as fotos, tá? Todas as fotos estão no blog. Eu tirei muitas fotos com o macacão.